E a gente volta a falar sobre a reforma tributária antes da reunião com os governadores do Sul, Sudeste e do Mato Grosso do Sul para discutir justamente a reforma. O governador Tarcísio de Freitas teve um breve encontro com o presidente da Câmara, Arthur Lira. A repórter Beatriz Manfredini traz as últimas informações, o que é possível já saber o que os dois conversaram. Beatriz. Tiago, foi a primeira coisa que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez ao chegar à capital federal, foi ter esse encontro que durou cerca de 15 minutos com Arthur Lira. É o que eu apurei, de acordo com pessoas ligadas ao governador Tarcísio de Freitas, é que essa conversa breve foi mesmo só focada na reforma tributária e que o governador Tarcísio de Freitas saiu bastante otimista sobre os pontos, que ele quer defender aqui para o estado de São Paulo. Então ele saiu otimista de que as alterações pedidas e do interesse aqui do estado de São Paulo vão acontecer e que serão feitas antes aí da votação desse texto, que de acordo com o Tarcísio pode acontecer até sexta-feira. O governador Tarcísio de Freitas acredita que é um bom momento para votar a reforma tributária e que já há um entendimento então nessas alterações, uma vez que a conversa foi boa e que a reunião mais tarde também foi boa com governadores e parlamentares. Então ele acha que as alterações vão sair e que o texto pode ser votado em breve, ainda nesta semana. A expectativa é que Tarcísio de Freitas fique em Brasília pelo menos até amanhã, quinta-feira. Hoje ele vai continuar conduzindo pessoalmente conversas em prol dessas mudanças, dessas alterações que o estado de São Paulo quer na reforma tributária. Agora mesmo, por exemplo, ele participa de uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também para discutir o assunto. E ao longo do dia estão previstas reuniões com parlamentares, mas o que eu apurei é que ele não tem uma agenda fechada. Além dessa reunião que acontece agora com Haddad sobre o texto, o resto do dia deve ir se desenrolando de acordo com os acontecimentos, mas o fato é que Tarcísio então se disse otimista depois de conversar com Arthur Lira, acredita que as mudanças que ele quer vão acontecer, vão ser alteradas nos textos e que hoje então ele vai se articular pessoalmente para conversar com quem quer que seja preciso para conseguir essas mudanças e permanece aí em Brasília pelo menos até amanhã, quinta-feira. Ele, Tiago, que já tinha falado na terça-feira aqui nos bastidores, nos corredores do Palácio dos Bandeirantes, que permaneceria o tempo que fosse necessário em Brasília durante essa semana e cancelou os compromissos que tinha aqui em São Paulo. Beatriz, e uma outra questão também, os integrantes do PL, o Partido Liberal, vem indicando que a legenda pode votar contra a proposta de reforma tributária. Do que eles discordam? Qual seria o principal ponto, talvez, de discórdia em relação ao partido e à reforma tributária? Olha, Tiago, a bancada paulista do PL, ontem, durante essa reunião que aconteceu com os governadores, senadores e também deputados, pressionou o relator do texto da reforma tributária, o Aguinaldo Ribeiro, pelas alterações de interesses dos estados, O comandante, o líder do PL, da bancada paulista do PL na Câmara, o deputado Antônio Carlos Rodrigues, disse ontem nessa reunião, com governadores e parlamentares, que o PL, que tem 99 deputados na Câmara, fecharia a questão contra a reforma tributária se os interesses, se os pleitos dos governadores não fossem atendidos. Então, essa pressão feita pelo líder do PL, da bancada paulista, foi feita durante a reunião. Confirmei essa informação com pessoas que estavam presentes na reunião e foi uma pressão mesmo, porque o relator do texto estava também nessa reunião. Então, o que quer uma ala, pelo menos, da bancada do PL é conseguir, no mínimo, essas negociações. Eles dizem que votam favorável à reforma, de forma favorável à reforma tributária se conseguirem modificar no texto tudo que os governadores estão pedindo. Essa é uma ala. E tem uma outra ala do PL mais radical que quer rejeitar mesmo a proposta de reforma independente dessas mudanças. A gente lembra que ontem, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é presidente de honra do PL, divulgou uma nota criticando e rejeitando a reforma e dizendo que o partido iria orientar para que os 99 deputados votassem contra uma reforma que ele chamou de reforma contra os pobres. Mas então o PL fez essa pressão ontem
para os governadores e deputados presentes e ameaçou de todos os 99 deputados rejeitarem aí o texto se essas alterações então não acontecerem, mas o que a gente está vendo é se desenhar um cenário então que as alterações vão sim ser feitas dentro desse texto. Tiago. Estaremos acompanhando essas costuras, essas negociações. Beatriz Manfredini, que está lá no Palácio dos Bandeirantes até mais tarde. Bom, girando os nossos comentaristas, Diogo Schelp, uma questão é a discordância em relação à reforma, outra coisa é não votar a reforma de qualquer jeito por ter sido proposta pelo atual governo. Como é que a gente pode fazer a leitura dessas negativas e dessas brigas? Isso é trabalhar contra o país, não é, Tiago? Isso não é uma oposição responsável. Votar contra a reforma tributária simplesmente, pura e simplesmente, sem sequer se dar o trabalho ou permitir que possa haver uma discussão, um debate e alterações pontuais, é realmente trabalhar contra o país. Não é o tipo de oposição que se espera. É o tipo de oposição, por exemplo, que o PT fazia contra o governo Fernando Henrique Cardoso, lá atrás, antes de Lula ser eleito, né? Era uma oposição que visava destruir o governo e não em prol de país, não trabalhar em prol do país. É claro, os governadores têm ressalvas em relação a esse texto da reforma tributária, há uma preocupação sobre a perda de autonomia na arrecadação e há uma proposta de que os estados continuem cuidando da arrecadação e, dentro das novas regras, façam o repasse que possam dever a outras unidades da federação. Então isso pode ser discutido desde que não crie ainda mais complexidade, ainda mais dificuldade para o sistema tributário. Agora, propor simplesmente a derrubada, a votação contra a reforma tributária, isso realmente não é bom. Votar contra a reforma tributária do jeito que está. A gente já viu na entrevista mais cedo, o professor Marco Sintra falou de que é possível piorar o nosso sistema tributário dependendo de como o texto se apresentar, e ele se apresenta de uma maneira que sim cria complexidade, dificuldade para o nosso sistema tributário. Então o que a bancada do PL está fazendo, da oposição, é dizendo o seguinte: se vai ter uma reforma, que seja para melhorar, porque se do jeito que está, se for para piorar, se for para criar complexidade, complicações para estados e municípios e inclusive no escuro para saber se vai aumentar ou não as alíquotas, do jeito que está é melhor deixar como está o sistema tributário atual. Por isso mesmo, notícias como essa nos fazem levar à compreensão de que é necessário ampliar o debate para que se chegue em um meio termo, para que se chegue em uma discussão, em um debate que possa contemplar a todos os envolvidos, oposição, situação, os entes federativos, os setores da economia e da sociedade, porque do jeito que está, de fato, não é uma boa passar a reforma assodadamente como pretende o governo.